Olá, minha amiga, olá, meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu me chamo Virgínia e todos os dias nós estamos aqui fazendo a meditação diária, fazendo um devocional, lendo a palavra de Deus. Estamos fazendo a leitura de Salmos. Hoje nós vamos ler o Salmo 106 e eu espero que você já esteja com a sua Bíblia na mão para fazer essa leitura, essa meditação junto comigo, tá? E se você não é inscrito no nosso canal, você está aqui pela primeira vez, então seja muito bem-vindo e se inscreva, se junte a nós, faça comigo essa corrente. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida. Tem falado demais comigo e tem mudado a vida de muitas pessoas também. Então, deixe seu like, compartilha e se inscreva no nosso canal, tá bom? Pega aí a sua Bíblia e vem comigo fazer essa leitura que Deus vai falar muito com você. A rebelião de Israel e a misericórdia de Deus. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Por que será que a Bíblia fala duas vezes? Duas vezes ele fala aqui, louvai ao Senhor, ponto. Louvai ao Senhor. E aí continua. Significa para confirmar o que está falando. Em verdade, como Jesus falava. É para confirmar, não é... Não, se você não ouviu direito, você vai ouvir agora. Louvai ao Senhor, sim, louvai ao Senhor. Faça isso de todo o teu coração. Deus, Ele quer que você tenha intimidade com Ele. E para isso, você ter intimidade com Ele, você precisa reconhecer quem Ele é. Quem pode contar as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurado os que guardam o juízo, o que pratica justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade, para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja os bens de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria da tua nação, para que me glorie com a tua herança. Nós pecamos como os nossos pais, cometemos a iniquidade, andamos perversamente. Nossos pais não entenderam as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Antes o provocaram no mar, sim, no mar vermelho. Não obstante, ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Repreendeu também o mar vermelho, e este se secou, e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto. E os livrou da mão daquele que os odiava, e os remiu da mão do inimigo. E as águas cobriram os seus adversários, nenhum só deles ficou. Então creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. Porém, cedo se esqueceram das suas obras. Não esperaram o seu conselho. Olha que interessante, aqui está falando sobre o povo de Israel, né, quando foi atravessar o Mar Vermelho. E eles pecaram contra o Senhor, eles murmuravam, eles não acreditavam, eles estavam acomodados, né, essa é a verdade. Eles estavam acomodados àquela situação que eles viviam, eles aceitavam aquela situação que eles viviam, apesar de estar sofrendo muito, de ser escravo. Quem é que quer ser escravo? Mas eles estavam acomodados. Então, quando eles tiveram que sair do comodismo deles, eles reclamavam, eles não aceitavam, eles não sabiam o que fazer. Só que Deus, o tempo inteiro, se mostrou presente. Ele mostrou as maravilhas, ele guardou o povo, ele livrou o povo, ele protegeu, ele deu comida, ele deu bebida, ele deu de tudo para o povo. E mesmo assim o povo ainda queria voltar para aquela vidinha que eles viviam, ficavam fazendo comparações com aquela vidinha que eles tinham antes. E Deus, ele não se agradou disso. Ele olhou aquilo ali e falou, não, olha só, tô fazendo tudo por vocês. E mesmo assim o povo ainda estava, né, reclamando, murmurando, deixando Deus irritado. Mas Deus, ele é muito misericordioso. Eu já falei sobre Deus ter ira, Deus ter sentimentos, mas ele é bom. A justiça de Deus é a essência dele, mas ele também é bom, ele é amoroso com a gente. Então ele cuida do povo dele, ele cuida dos que creem nele, dos que amam a ele. Se você, minha amiga, meu amigo, está passando por uma situação, não reclame, não murmure, não fique colocando empecilhos. Tenha fé, tenha certeza que Deus está contigo, porque mesmo na dificuldade, Ele vai te proteger, Ele vai te guardar. Eu já tive situações na minha vida que eu fiquei desempregada e só meu marido trabalhava.
eu com uma criancinha pequena. Só que o salário dele era salário mínimo nessa época. Naquela fase, só ele trabalhava e a gente pagava aluguel, tinha um bebezinho, né? Meu filho tinha nem 1 ano e mesmo assim Deus supriu as nossas necessidades, não faltou nada. Eu não precisei bater na porta de ninguém, eu não precisei pedir ajuda a familiares. Ninguém nem sabia do que eu estava vivendo. Por quê? Porque Deus foi ali e supriu as minhas necessidades. Então, minha amiga, meu amigo, não importa o que você esteja passando, Deus, Ele vai suprir as suas necessidades, Ele vai te guardar, Ele vai te abençoar, mas confia em Deus. Confia que o que Ele vai fazer na sua vida é muito maior do que você está passando, do que essa tempestade, do que essa luta. Mas não murmure, porque quando você murmura, você está mostrando que você não está confiando. Quando você reclama, você está mostrando que você não crê que Deus ele vai mudar a sua situação, que Deus está com você. Você acha que Deus não é perfeito. Você está mostrando que Deus não é perfeito na sua vida. Então para de reclamar, para de falar palavras negativas. Fale palavras positivas. Meu Deus, muito obrigada pelo dia, por esse dia maravilhoso, por esse sol. Às vezes você não gosta do sol, mas o sol é importante. Então, muito obrigada por causa desse sol. Aí você não gosta da chuva. Muito obrigada por essa chuva. Por mais que você não goste, tudo isso é importante. Então, agradeça a Deus. Agradeça. Meu Deus, muito obrigada pela cama que eu tenho. Muito obrigada, Senhor, pelo meu marido, pelo meu filho, pela minha esposa. Muito obrigada pelos meus pais. Muito obrigada porque eu tenho como tomar um banho quentinho. No inverno, né? Você tem comida dentro de casa. Agradeça a Deus. Olha para as coisas boas que Deus tem feito na sua vida. Permita que Deus ele seja louvado. Permita que Deus seja louvado através da sua boca. Abra a boca para falar das coisas boas que Deus fez na sua vida, independente se você está passando por um deserto, por uma guerra. Minha filha, você não sabe o que eu estou passando. Eu realmente não sei. Eu realmente não sei o que você está passando, mas Deus sabe, Deus está vendo e Ele vai te abençoar. Mas enquanto você só fica murmurando, só fica falando coisa negativa, só fica dando material pro diabo, você está dando material pro diabo, está dando na mão do diabo para poder falar mais ainda no seu ouvido. Então não faça isso, minha amiga, meu amigo. Não faça, se controle, domine a sua língua. Domine a sua boca, por mais que venha aquela vontade, venha na ponta da língua falar uma besteira, falar uma palavra negativa, não fale, não fale. Se diminua, não, esse dia vai ser uma bênção. O diabo não vai tirar o que Deus já me deu. Ele me deu a oportunidade de fazer o bem. Ele me deu a oportunidade de louvar Ele. Deus me deu a oportunidade de mais um dia eu poder fazer a obra dEle, fazer a vontade dEle. O diabo não vai tirar a minha paz. O diabo não vai tirar o meu sossego. O diabo não vai conseguir me levar a pecar. Porque quando você peca, você se afasta de Deus. Não tem como Deus estar com você, você vivendo no pecado. Então, não deixa o diabo tirar de você, roubar de você a liberdade de ter suas escolhas, de fazer a vontade de Deus, de fazer aí o que você deve fazer, o que a palavra de Deus nos ensina para ter uma vida boa, uma vida de qualidade, uma vida saudável, uma vida abundante, porque é isso que Deus quer te dar, uma vida abundante. Jesus fala isso. Então, não reclame. Por mais que você esteja doido para falar, não fale. Fale coisas boas. Dê o seu melhor para Deus. Mas deixaram se levar a cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. E ele lhes cumpriu o seu desejo, mas enviou magreza às suas almas. Invejaram a Moisés no campo e a Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e engoliu a Datã e cobriu o grupo de Abirão. E um fogo se acendeu no seu grupo. A chama abrasou os ímpios. Fizeram um bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida. E converteram a sua glória na figura de um boi que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandezas no Egito, maravilhas na terra de Cão, coisas tremendas no Mar Vermelho. Por isso disse que os destruiria, não houvesse Moisés, seu escolhido, ficado perante ele na brecha.
para desviar a sua indignação, a fim de não os destruir. Também desprezaram a terra aprazível, não creram na sua palavra, antes murmuraram nas suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor. Eu cheguei a falar sobre isso em um vídeo, né, falando um pouco sobre essa situação que o povo fez o bezerro, que Moisés clamou pelo povo. Dá uma olhadinha que eu vou deixar aqui na descrição e vou deixar também aqui no card para você ver um pouco sobre isso. Fala sobre os sentimentos, sobre as emoções, tá? Eu tenho certeza que Deus vai te dar uma luz também, então, sobre esse assunto. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Também desprezaram a terra aprazível, não creram na sua palavra. Antes murmuraram nas suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor. Deus está vendo tudo. Mesmo que você queira fazer escondido do seu líder, do seu marido, da sua esposa, seja quem for. Mesmo que você faça escondido, fale escondido. Deus está vendo. Por isso levantou a sua mão contra eles, para os derrubar do deserto, para derrubar também a sua semente entre as nações e espalhá-los pelas terras. Também se juntaram com Baal Peor e comeram os sacrifícios dos mortos. Assim o provocaram a ira com as suas invenções, e a peste rebentou entre eles. Então se levantou Finéias e fez juízo, e cessou aquela peste. E isto lhe foi contado como justiça de geração em geração para sempre. Indignaram-no também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles, porque irritaram o seu espírito de modo que falou imprudentemente com seus lábios. Não destruíram os povos, como o Senhor lhes dissera. Antes se misturaram com os gentios e aprenderam as suas obras, e serviram aos seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço. Demais disto, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada com sangue. Olha que terrível, né? Gente, o povo fez isso. O povo de Deus fez uma coisa tão terrível, uma barbárie. E quantas são as pessoas que estão dentro da igreja e estão longe de Deus? Conhecem a palavra, são escolhidas, é uma pessoa que é escolhida, mas está longe de Deus. Então não se deixe levar pelo pecado, não se deixe levar pelas circunstâncias, minha amiga. Não se deixe levar pelo que está acontecendo na sua vida. O diabo ele vai usar isso contra você, ele vai usar isso para te levar para longe de Deus. E Deus ele é misericordioso, mas enquanto haver pecado, ele não pode estar presente. Deus quer muita intimidade com você, mas para isso é necessário que você se renda a Ele. Assim se contaminaram com as suas obras e se corromperam com os seus feitos. Então se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, de modo que abominou a sua herança. E os entregou nas mãos dos gentios, e aqueles que os odiavam se assenhorearam deles. E os seus inimigos os oprimiram e foram humilhados debaixo das suas mãos. Muitas vezes os livrou, mas o provocaram com o seu conselho e foram abatidos pela sua iniquidade. Contudo, atendeu a sua aflição, ouvindo o seu clamor, e se lembrou da sua aliança e se arrependeu segundo a multidão das suas misericórdias. Assim também fez com que deles tivessem misericórdia os que o levaram cativos. Olha, Deus, ele é justo, mas ele é bondoso e misericordioso. Então, se você, minha amiga, meu amigo, está em pecado, se você está longe de Deus, se você entregou a sua alma às suas vontades, aos seus desejos, ainda há tempo para você. Se arrependa. Nesse momento, agora mesmo, aonde você estiver, busque a Deus, peça perdão para Deus. Ah, mas Deus não vai me ouvir. Vai. Deus vai te ouvir. Deus quer te ouvir. Ele quer que você fale com Ele. Ele quer que você se arrependa. Então vai lá, minha amiga, meu amigo. Se entregue. Não deixe passar essa oportunidade. Você ainda está vivo. Enquanto você estiver vivo, ainda existe a oportunidade de arrependimento e da misericórdia de Deus chegar na tua vida. A misericórdia de Deus chegar na tua vida vai chegar quando você se arrepender de todo o teu coração e falar com Deus. Senhor, eu não sou nada, mas me perdoa. Olha, na mesma hora,
Na mesma hora que fala as multidões de misericórdias. Deus, ele é misericordioso. E ele vai entrar dentro de você, ele vai entrar na tua vida. Quando você se arrepender, a misericórdia de Deus vai chegar na sua vida. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos dentro os gentios, para que louvemos o teu nome santo e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade em eternidade, todo o povo diga amém. Louvai o Senhor. Gente, não é difícil. Não é difícil buscar Deus. Não é difícil se entregar, não é difícil. Difícil é, diante de uma situação, diante de uma luta, você dizer não. Não vou dizer para você que é fácil, nesse sentido. Mas agora você ir lá, entregar tua vida, entregar teus sonhos, entregar teus projetos. Difícil, minha amiga, meu amigo, difícil é viver numa vida de inferno, difícil é viver escravizado, difícil é viver numa vida que você, por mais que você tenha escolhas e você vai lá e faz o que você quer, mas você vai receber a consequência disso. Isso é que é difícil. Você tá na mão do diabo, ele não tem misericórdia. Na mão de Deus, você tem misericórdia de Deus, você tem o amor de Deus, você tem a paz de Deus. Não é difícil você se entregar para Ele. Não é difícil você dar a sua vida para Ele. E eu vou dizer para você, é muito bom. Na mesma hora você tem paz, você tem alegria. E é algo que o mundo não tem como te dar. O mundo não tem como trazer para você essa alegria que você tem quando você se entrega para Deus. Então eu falo isso por experiência própria. Eu tive muita dor na minha alma antes de me entregar para o Senhor. A minha alma sofria, eu tinha muita dor na minha alma. E quando eu me entreguei, quando eu dei minha vida, quando eu de fato ali, sabe, larguei tudo, Deus entrou dentro de mim e me transformou. Foi muito bom, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu me arrependi de não ter feito isso antes. Entende? Então é isso. Que Deus te abençoe muito e até amanhã. Tchau, tchau.